O tarifaço de Donald Trump está fazendo barulho no mundo todo e abalando diversos alicerces das maiores potências do mundo, países que se achavam intocáveis e que iam bem nas suas economias, nos seus números em grande crescente, estão preocupados com relação ao aumento das tarifas entre a balança comercial dos Estados Unidos com os principais ou com a maioria dos países mundiais. Aqui no Brasil já tem pouco mais de um mês que o tarifaço do Trump está causando o maior estardalhaço. Tem gente desesperada, tem gente achando que o governo, dizendo que o governo tem que negociar, tem que bater de frente, tem que falar, chegar num acordo. Outros acham que tem que partir para retaliação e não deixar barato. O que os grandes líderes mundiais, ou melhor, o que um líder de verdade deve fazer diante de uma situação que pode provocar colapso ou levar um negócio de todo um país que está sendo planejado ou construído muitas vezes há décadas, à ruína de uma hora para outra? O que você como líder faz diante de uma situação desafiadora? Fala, meu lindo, tudo bem com você? Olha só, o tarifaço do Donald Trump, ele tem trazido uma grande reflexão do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de gestão. Gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de negócios, gestão empresarial como um todo. Como um líder de verdade deve se comportar diante de uma situação desafiadora, diante de uma situação que pode surgir da noite para o dia, colocando em risco, ameaçando a construção de todo um projeto estabelecido para um negócio, seja uma empresa, seja para um município, um estado, para um país, como é o caso que está acontecendo agora com relação ao grande tarifaço do Donald Trump. A verdade é que alguns países, para eles, foram irrelevantes, mesmo sendo uma situação difícil, ver as suas tarifas comerciais, a balança comercial daquele país com os americanos serem elevadas de uma taxa de 2%, 5%, de uma hora para outra para 15%, 20% ou 50%, como é o caso de alguns países como o Brasil, isso é assustador, porque pode gerar inflação, pode gerar desemprego, pode gerar colapso, pode gerar quebra de muitos negócios no mundo todo. Alguns países resolveram, bola para frente, vamos negociar, dá para negociar? Dá. Se não dá, vamos seguir dessa forma e a gente vai criar uma estratégia para que o país não entre em ruína. Aqui no Brasil, muito se falou e continua se falando o que o governo Lula, o que o presidente do Brasil deve fazer para driblar essa situação desesperadora, né? Avassaladora, porque é avassaladora mesmo. O que o governo brasileiro deve fazer diante do tarifaço de Donald Trump? Deve brigar, deve retalhar, deve bater de frente e mostrar que a gente não é qualquer um, a gente tem poder, a gente pode bater de frente. O que o governo tem que fazer? Bom, seja qual for a solução, o que eu quero comentar com você é que diante do tarifaço de Donald Trump, era para começar a valer no dia 1º de agosto, novamente ele foi lá, mexeu os pauzinhos e retardou, vai começar a valer agora quarta-feira, dia 6 de agosto, nada impede de ele mudar de novo, né? Porque a grande verdade é que o Trump é uma caixinha de surpresa. Ele, dependendo da noite dele, dormiu mal, dormi mal, vou criar uma taxa para o mundo todo, né? Dormi bem, vou tirar o tarifa. O Trump é uma caixinha de surpresa. Da noite pro dia ele muda trocentas vezes as opiniões dele, as decisões dele. Mas independente disso, o que eu quero comentar com você é que algumas empresas aqui no Brasil, em diversos setores, setor de calçado, setor industrial, setor de alimentos, algumas empresas, só de ouvir falar do tarifaço, da situação que pode comprometer a balança comercial brasileira, né, gerando crise, gerando inflação, gerando desemprego, algumas empresas já deram férias coletivas para os seus funcionários. Algumas já cancelaram a compra de insumos para a produção de novos equipamentos. Algumas empresas já cancelaram a compra de insumos, de matéria-prima para a criação ou para a fabricação dos seus produtos, né, comercializados com os Estados Unidos. Por quê? Porque já sabe, com essa tarifa a gente não tem condições de brigar, então já vou cancelar tudo. E algumas empresas estão pressionando o governo brasileiro para chegar a um acordo, para chegar a um consenso, para chegar a uma negociação que venha facilitar a situação e não venha trazer colapso para os seus negócios. Quem que está certo? Quem que está errado?
Aquele cara que já começou a demitir, porque tem empresa que já começou a demitir, aquele cara que já começou a dar férias coletivas, aquele cara que cancelou toda a sua compra de insumos, de matéria-prima, a sua fabricação de produtos, com medo de quebrar. Esse cara tá certo? Ele deveria fazer isso mesmo? Ou será que ele se precipitou? Aquele cara que está pressionando o governo, tem que chegar num consenso, tem que chegar num acordo, está encontrando formas de driblar essa situação. Será que ele está empurrando com a barriga, está perdendo tempo, não vai valer a pena? Ele só vai retardar o problema dele, ter um prejuízo lá na frente? Ou será que esse é o melhor caminho? Eu não vou dizer quem está certo, eu não vou dizer quem está errado. O que eu posso dizer para você é que um líder de verdade, diante de uma crise, diante de uma situação de desafio avassaladora, como é o caso do tarifaço do Donald Trump, ele não deve se desesperar e, ai meu Deus, a minha empresa vai quebrar. Essa não é a atitude de um grande líder. Isso poderia acontecer em qualquer empresa, empresa pequena, empresa média, empresa grande. Hoje é o tarifaço do Donald Trump, mas poderia ser a inflação no Brasil, poderia ser a taxa de juros que subiu demais ou caiu demais, poderia ser o dólar que está descontrolado, poderia ser qualquer situação, poderia ser chuva, poderia ser vento, poderia ser terremoto, poderia ser alagamento em qualquer estado do Brasil. Poderia ser qualquer problema. Um líder de verdade, ele não entra em desespero diante de um problema. Ele põe a bola no chão, pensa, analisa, rabisca, rascunha, faz novos projetos, readequa a sua estrutura, o seu planejamento e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas ele não sai tomando decisões achando que o mundo acabou. Se você é líder de verdade, leve isso como experiência para o seu negócio, para o seu nicho. Pode surgir da noite para o dia um problema, um desafio e você tem que ter cabeça fria para tomar as melhores decisões diante dos desafios da vida. Beleza? Então, hoje é o tarifaço do Donald Trump, mas poderia ser qualquer outro problema para desafiar o seu estilo de gestão no dia a dia. E aí, que decisão você tomaria? Eu espero que você esteja absorvendo todas as informações da mídia, do mercado e trazendo como uma taxa, ou melhor, como uma forma de você analisar os seus KPIs, o seu estilo de gestão, os seus meios de decisórios na hora de avaliar como fazer, o que não fazer, deve cancelar, deve avançar, deve atacar, deve se defender. Um líder de verdade, ele não toma decisões precipitadas, ok? Tem gente dizendo que o caos chegou no Brasil, o Brasil vai à falência. E tem gente dizendo, essa é a melhor oportunidade para a gente alavancar ainda mais os nossos negócios. Enquanto alguns setores estão achando que vai entrar em crise, outros estão achando que essa é a hora de investir ainda mais e alavancar os seus números, os seus resultados, os seus indicadores, os seus KPIs, ok? Então, líder de verdade, um bom líder, pensamento positivo sempre. Há de haver uma saída para nós melhorarmos e não é o fim, ok? Um abraço, eu espero que você aprenda com esta situação e traga resultados satisfatórios para o seu dia a dia. Tchau, tchau!